O desafio dos nossos dias, cada vez mais, o desafio de uma geração após outra, né? E essa geração que está sendo levantada nos nossos dias, essa nova geração, cada vez mais com o advento das tecnologias, é uma geração de multitarefas. Então, muitas vezes estamos ocupados com muitas tarefas, querendo fazer muitas coisas. E temos visto muitas pessoas adoecendo na sua alma, no seu coração, na sua história, justamente porque não estão conseguindo, né, acompanhar toda a dinâmica da história, da nossa vida, de tantas outras coisas. Alguém está prosperando, mas aí ele compara a prosperidade de outro alguém, aí imagina então que agora eu estou perdendo tempo, então eu tenho que trabalhar mais, porque afinal de contas, aquele que começou igual a mim, já não está onde eu estou, já está um pouco à frente, ou com o advento da tecnologia, não sei se você sabe, logo depois ali por volta da década de 50, com tantas coisas proporcionadas pela modernidade, tantos equipamentos, tantas facilidades, né? A dona de casa começou a ter a máquina de lavar, e aí começaram a ter a máquina de lavar louça, e o cortador de grama se tornou elétrico, tantas outras coisas que foram proporcionando à vida do homem, da mulher, facilidades nas suas tarefas do dia a dia. E imaginava-se que então, quando alcançássemos, né, essa época que nós estamos vivendo hoje, né, quando nós alcançássemos a final do milênio passado, nós poderíamos então desfrutar mais da vida, porque toda a tecnologia nos ajudaria a fazer o que tivéssemos de fazer num tempo menor, e portanto o homem poderia desfrutar daquilo que é a família, que são os amigos, que é o lazer, que são as coisas que lutamos tanto para ter algum tempo para fazer. Então a desculpa é sempre o seguinte: eu preciso trabalhar para que eu possa ter uma condição de poder desfrutar mais da vida. Descobrimos, né, agora já entrando, né, na segunda década do novo milênio, que essas coisas não apenas não proporcionaram isso, mas pelo contrário, tem pressionado a cada um de nós produzir ainda mais a todo tempo. Então agora o trabalho é acompanhado não mais no desktop do computador da minha sala, na minha casa, no meu escritório ou no escritório da minha empresa, mas agora eu tenho a facilidade de carregar o escritório no bolso através de um celular que acompanha todo o noticiário, toda a demanda de resposta, de decisões que isso pode causar. Ou seja, nós estamos ficando agora conectados, ligados para produzir 24 horas. Às vezes as pessoas acordam no meio da noite, e aí ao invés de ler o livro, de orar, elas vão para o computador, afinal de contas perdeu o tempo, então vou adiantar o trabalho. Aí ela, para quem é escritor, para quem é advogado, vai lá às vezes para preparar a sua pauta, quem é professor acorda, vai lá preparar a aula, para quem é músico vai ensaiar mais, enfim, nós estamos vendo uma pressão cada dia maior, e o curso desse mundo empurra cada vez mais cada um de nós nessa direção. Por isso nós estamos vendo tanta gente adoecida na sua alma. Pessoas que não estão suportando a pressão não só do trabalho, mas às vezes da possibilidade de alguém fazer mais em menos tempo do que eu faço, ou que a minha empresa faz, ou que o meu ministério faz, enfim, aquilo que é a dinâmica da vida. Mas quando a gente olha para aquilo que a Bíblia diz, quando nós começamos a perceber o que Deus tem para a vida de cada um de nós, eu gosto muito do apóstolo Paulo. Paulo é um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, é um homem que vem de um histórico religioso, é um homem que veio de um zelo religioso, e ele mesmo descreve isso na sua biografia lá, no seu histórico de vida. Mas o Paulo, quando tem de fato um encontro com Jesus, ele começa a perceber que na vida dele não tem tantas coisas a serem feitas. Paulo começa então a entender que é uma coisa que precisa ser feita. E talvez essa única coisa pode ser expressada, pode ser materializada em diversas frentes de trabalho, mas o fato é que há uma só coisa que nos importa. E que às vezes a gente ainda não entendeu isso. A gente
Se for pesquisar, se for falar, e talvez se eu descesse com o microfone, falar assim, qual o motivo da sua vida? O que você tem feito da sua vida? Por que você vem aqui cultuar a Deus? Muita gente às vezes vai falar assim, eu estou em busca de paz, eu estou em busca de prosperidade, de realização, eu quero viver felicidade, eu quero encontrar alegria. Então nós temos muitas coisas que almejamos na nossa história. E aí, imaginamos assim, para me prosperar, então às vezes eu tenho que trabalhar mais. A Bíblia diz que nós temos que trabalhar. Então a Bíblia diz assim, 6 dias trabalharás e 1 dia descansarás. Então a Bíblia diz que nós temos que trabalhar duro, porque afinal de contas não é nem 2 dias para descansar, é trabalhar 6 e descansar 1. Então esse é o padrão de Deus para todos nós. Hoje o padrão das pessoas é, eu quero arrumar um jeito de trabalhar o menos possível para ganhar e ser remunerado o máximo possível. Então, não é assim que Deus diz. A Bíblia diz assim, se você não trabalha, você também não deve comer. Se você não come, você morre. Então, a Bíblia está dizendo, quem não trabalha, tem que morrer. Então, há uma percepção de Deus de trabalho. Mas, muitas vezes, eu tenho colocado a expectativa no trabalho, para que o trabalho possa produzir para a minha vida a prosperidade que eu almejo. E aí, um paradigma se estabelece. Porque nós pensamos assim, a minha prosperidade, ela é equivalente ao quanto eu sou capaz de trabalhar, produzir e ajuntar. Aí a Bíblia diz, não é assim que funciona. Então a Bíblia diz que eu tenho que trabalhar, mas a minha prosperidade vai ser ainda maior, não apenas em termos financeiros, mas também na minha prosperidade financeira, porque às vezes eu tenho muito dinheiro e não paga o problema da minha enfermidade. Então a minha prosperidade se torna relativa. Ou a minha finança não traz a solução que eu imagino. Mas a Bíblia diz que o meu trabalho dignifica a minha vida, que eu vou comer fruto do trabalho que eu tenho, e que Deus vai agir na minha vida quando eu tiver a consciência de fidelidade e honra daquilo que é o fruto do meu trabalho. Essa relação precisa ser bem conhecida e aplicada na minha história e na sua história. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo de número 3, e nós vamos ler alguns versículos que falam a respeito dessa percepção do apóstolo Paulo, a respeito daquilo que importa na nossa vida. Então, aquilo que é o destino, o esforço do meu viver, aquilo que é a dedicação dos meus dias. E é interessante porque Jesus servir a Cristo, de fato viver uma vida que glorifique a Deus, ela define alguns limites e algumas fronteiras na minha história. Dizer a respeito de Deus, de uma força, de um ser, isso aí qualquer um quer e deseja ajuda. Não é aquela história, eu acendo uma vela para isso, outra vela para aquilo, porque eu não quero que a minha vida vá de mal a pior, eu quero que as forças espirituais possam me ajudar. Então a pessoa é capaz de ter uma confissão de fé numa determinada crença e se aplicar a outras práticas que muitas vezes são antagônicas, são distintas, são até conflituosas, mas a pessoa se sente que é para Deus ou tal. Mas quando a gente fala de Jesus, agora define uma prática, uma fé e um caminho. Jesus veio fazer separação de águas na nossa vida. Não tem como eu servir a Cristo e misturar Jesus num tanto de outras coisas que nós às vezes queremos misturar. Por isso que Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não é eu sou um caminho, eu sou uma verdade e eu sou qualquer vida. Jesus está dizendo e definindo o quê? Um caminho, portanto, definitivo. A verdade. Não é a sua verdade ou a minha verdade. Para quem é advogado sabe como é que funciona isso. O advogado parte da premissa seguinte, uma vez assumiu uma causa, não importa qual é a verdade para ele passa a ser a verdade do cliente. Então ele vai fazer de tudo para que o cliente prevaleça com a sua percepção a respeito de qualquer evento em que ele está envolvido. Com Cristo não é assim.
Não é a minha verdade, não é a minha percepção, não é a sua verdade, é Cristo, a verdade definitiva. Aí ele diz assim, o apóstolo Paulo, verso 13: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Verso 15: todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter esta maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Olha só o que o apóstolo está nos ensinando e nos conduzindo na nossa reflexão. Ele está dizendo assim: irmãos, eu tenho um objetivo de vida, há um propósito do meu viver. O propósito do meu viver é alcançar a vitória. E agora, ele define que vitória é essa. Muitas vezes as pessoas falam assim: viemos para Cristo porque eu quero a vitória, nós somos dono da vitória. Tá bom, mas o que nós estamos chamando da vitória que Deus quer nos dar? O apóstolo Paulo define isso muito claramente. Ele diz: corro direto, verso 14, para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Qual é a vitória? Ele continua: e o prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo assim: olha, o meu esforço, meu alvo, meu objetivo claro, quando eu olho para a minha vida, acordo pela manhã e saio para o meu trabalho, quando eu vou lá lidar nas minhas relações mais íntimas com a minha esposa, com os meus filhos, o alvo e objetivo que eu tenho é conseguir chegar ao final na minha história. Para quê? Para viver a vida que Deus tem para mim. Então, você quer ter vitória na sua vida? É entender que essa vitória significa viver Cristo na minha jornada. Não é aquilo que Cristo vai ser capaz de incorporar, de colocar na minha vida na jornada, mas é aquilo que Cristo é. A vitória da minha vida, na sua vida, que vai ser plenitude, alegria, realização, gozo, júbilo, eternidade, é Cristo. A vida que Ele tem para mim, a vida que Ele propõe para mim e para você. Qual que é a vida que Ele propõe para mim e para você? É uma jornada de transformação para que na minha história cada vez mais Deus se faça presente. O meu pensar, o meu agir, a minha maneira de falar, a minha consciência